Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Eterno, abençoado seja o teu glorioso nome, o teu reino é para todo sempre. Graças te dou, Adonai, pela minha vida, pela vida de teu povo na terra. Que a tua bênção possa alcançar cada um. Te agradeço, Adonai, por mais esta oportunidade de poder estar aqui e poder trazer da tua palavra para o Hashem. Shabbat Shalom, Leculam. Shabbat Shalom a todos. Me chamo Genival Pires. Estou aqui hoje, mais uma vez, pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Eterno. E estou aqui no canal Teshuvah Total, esse canal maravilhoso que nos enriquece com seus estudos, com seus vídeos, e que mais uma vez me coloco aqui para trazer mais esse estudo. Não estava previsto eu trazer esse estudo, mas devido à circunstância estou aqui novamente e agradeço ao Eterno por esta oportunidade. Peço ao Eterno abrahar dele em favor do nosso Moré Leniel Oliveira. Que o Eterno te abençoe, meu irmão, te dê total restauração, que você continue sendo uma bênção nas mãos do Eterno. Agradeço também aos Morim deste canal. Não sou professor, mas estou aqui para trazer um pouquinho, mais uma vez, da palavra de Adonai. Porque a palavra do Eterno, a palavra de Adonai, ela é a razão da nossa vida, a razão do nosso viver. Como já disse, Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, você que está aí assistindo, você que vai assistir, que a brahá do Eterno seja sobre cada um de vocês. Baruch Hashem. Hoje é Shabbat, e como hoje é Shabbat, nós vamos recitar, antes do estudo, vamos recitar o Lehá Dodi. Lehá Dodi, que se encontra no o item 2 do seu Sidu. Lehá Dodi Likrat Kalá Penei Shabbat Nikabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabbat receber. Guardar e lembrar em uma única palavra, nos diz o único Elohim. O Eterno é um, e um é seu nome. A ele devemos honrar e louvar. Lehá Dodi Likrat Kalá Penei Shabbat Nikabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabbat receber. Para receber o Shabbat, venham, iremos, porque é a fonte de toda a bênção. Desde os tempos mais antigos foi ungido, último feito pensado do princípio. Lehá Dodi Likrat Kalá Penei Shabbat Nikabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabbat receber. Santuário do Rei, cidade real,
Levante-se e saia do meio das ruínas. Permaneceste por muito tempo num vale de lágrima, e ele terá compaixão por ti. Leirado di, licrate, calá, penei, shabate, nei cabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabbat, receber. Venham em paz, coroa de seu esposo, também com alegria e júbilo, entre os fiéis do povo estimado. Venham, ó noiva, venha, ó noiva. Leirado di, lecrate, calá, penei, shabbat, nei cabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabbat, receber. Vamos recitar o Shema Israel. Como todos sabem, o Shema Israel é a oração mais repetida no meio do povo do Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Faed. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um, abençoado seja o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. Ve'ahavita et Adonai Elohecha, behol levavecha, uvehol nafshecha, uvehol meudecha. E amarás Adonai, seu Elohim, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua capacidade. Ve'hayu hadivarim ha'eli asher anohi, metzavecha hayon al levavecha. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Veshinatan levanecha, vedibataban, beshivtecha, bevetecha, uveletecha, badere, uvexabecha, uvecomerra. Ensine-as com cuidado a seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Porque Shatan leot al yadeha, vehayu letotafot bein eineha. Ate a sua mão como sinal, ponha-as na parte frontal da cabeça, entre os teus olhos. Porque Shatan ali mezuzot beterra, bichareha. E escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Grandioso és tu, Adonai, Rei, Criador do Universo. Irmãos, vamos, como os irmãos já sabem, né? Hoje é Shabbat e eu não vou deixar de trazer essa canção de Shabbat do Eterno, que é exatamente o quarto pronunciamento dos 10 pronunciados no Monte Horeb. Não sou cantor, mas vou cantar para o Eterno. Zahu et Yom HaShabbat Lekadsho. Zahu et Yom HaShabbat Lekadsho. Sheshet Yamim Tavot Ve'asita Kol Melatecha
Veyom Hashivi Shabbati, Veyom Hashivi Shabbati, Ladonai Eloheiha, Ladonai Eloheiha, Lo Tase Kornelaha, Ata Uvineha, Uviteha, Abdeha Vamateha, Uvemteha Begereha, Asher Shareha, Asher Shareha, Ki Shesheti Ami, Asa Adonai, Eti Hashamai, Ve'et Ha'artis, Eti Haya, Ve'et Kol Yashebam, Vayana, Bayom Hashivi, Alkei Beradonai, Et Yom HaShabbati, Vaikachehu, Et Yom HaShabbati, Vaikachehu, Vaikachehu, Vaikachehu. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o descanso para o Eterno, teu Elohim. Não faças obra alguma, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva e teu animal, e o estrangeiro contigo em teus portões. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e o mar, e tudo o que está neles. E repousou no dia 7º, assim abençoou o Eterno o dia de Shabat e o separou para ele. Aqui, quando diz que o separou para ele, os irmãos sabem que tudo que é separado é santo, é Kadosh. Então, o Shabat é Kadosh, o Shabat é santo, porque o Eterno separou para ele. Que alegria, irmãos, poder mais uma vez estar aqui na presença de Adonai, falando das suas maravilhas, falando da sua Torá, falando do seu Shabat. Não há coisa melhor do que poder estar na presença de Adonai. Estar na presença de Adonai é você estar livre das causas, dos problemas. Uma vez na presença de Adonai, andando em Techuvá, seguindo as suas instruções, praticando a cada dia, obedecendo ao Eterno, a sua palavra, a qual Ele deixou não só para mim, mas deixou para todo aquele que queira o Eterno, que queira seguir o que o Eterno diz, o que o Eterno deixou, o que o Eterno falou. Viver para o Eterno no nosso dia a dia, de todo o nosso coração, não esperando nada em troca, mas agradecida ao Eterno pela vida, agradecida ao Eterno pelas suas instruções. Você já pensou, meus queridos irmãos, se o Eterno não tivesse deixado a sua Torá, as suas instruções, qual seria nosso rumo? Qual seria nosso final? Então,
somos gratos, vamos agradecer a cada dia ao Eterno por Ele ter nos deixado a sua palavra, as Escrituras, a qual nos ensina como vivemos no nosso dia a dia. Quero deixar aqui um abraço especial para o Moré Renato de Príncipe, porque tem me ajudado muito nessas tarefas. Agradecer ao Moré Marcos Felipe por ter dado esta oportunidade de poder estar aqui junto com os irmãos e poder falar das coisas do Eterno. É algo do meu coração, isso já vem há muito tempo, e eu desejei muito e pedi muito ao Eterno que pudesse me ajudar nas tarefas, nas caminhadas, nos estudos, e o Eterno ter abençoado. Eu agradeço. Claro que a gente estamos começando, estou começando, e a gente vai se aperfeiçoando a cada dia. Só peço ao Eterno a misericórdia e a graça, porque sem a graça do Eterno, sem a misericórdia do Eterno, a gente não chega, a gente não vai a lugar nenhum. E eu sou grato por mais uma vez estar aqui. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Então, que este Shabat seja um Shabat abençoado para todos vocês. Você, meu irmão que está no chat, possa se sinta abençoado e abraçado. Um abraço a todos. Agradeço sempre, sempre ao Eterno. Vamos então, irmão. Vamos seguir então. O primeiro slide da Parashá. Shiurim HaTeshuvah, estudos da Teshuvah. Aqui é o novo slogan da Teshuvah, que lindo, que maravilhoso. Que até te abençoe, meu irmão. Graças damos ao Eterno por poder fazer parte de tudo isso. Estamos aqui para apresentar a Parashá de número 5. Já estamos na número 5. Esse ciclo vai até a 54 Parashot. Estamos na quinta, ainda tem bastante ainda, né, irmão? Ainda tem 49 pela frente para o Hashem. Hayé Sará. Essa é a Parashá. A morte de Sara. Lamentar e chorar. Quer dizer, todo aquele que perde seu ente querido, não tem outra coisa a fazer a não ser lamentar, chorar, mas que esse choro não seja um choro que nos diminua, mas que, porque pelo fato de nós perdermos alguém, no caso de Abraham, ele perdeu a sua amada, e com certeza eu jamais quero ficar na posição que ele nesse momento ficou. Mas lamentar, quando a gente perde alguma coisa, a gente lamenta e muitas vezes chora, porque é algo natural, é algo normal na nossa vida. Mas que o choro não seja um choro de que nós possamos nos diminuirmos
porque na verdade nós temos que seguir à frente, seguir Kadima em frente, porque a vida continua. E é por isso que com certeza Abraham ele vai fazer isto, né? Vamos então para o nosso primeiro slide da leitura. Quero falar para os irmãos que, como eu não esperava estar aqui hoje, mas por motivo das circunstâncias, eu me encontro aqui. E esses slides foi o Moré Renato, né, que preparou e enviou para mim. E eu quero falar para os irmãos, falar a todos que essa tradução que está aqui não é a mesma tradução que traz as Bíblias, mas essa tradução aqui é uma tradução bem aproximado do hebraico. O que diz o hebraico? Eu diria que, eu não vou dizer uma porcentagem, mas está muito aproximado do texto hebraico. Aqui tem, irmão, essa escrita hebraica em vermelho, que é exatamente as raízes das palavras hebraicas. Tá bom? Então, que os irmãos possam atencionar. E vamos estudar junto essa paraxá. Estamos iniciando esse estudo de Cabalate. Que o Eterno possa abençoar a cada um e que nós possamos finalizarmos este estudo da paraxá muito maravilhosa. E eu tenho até algo para dizer que essa paraxá, eu gostei muito dela, ela nos toca bastante. E eu quero dizer que eu tenho até colocado no meu coração que se o Eterno permitisse, índice Hashem, no próximo ciclo, porque o próximo ciclo só o Eterno sabe, mas eu ia marcar essa paraxá, Hayei Sará, para trazer, né? Mas, já pensou? Eu coloquei no meu coração o desejo de trazê-la no próximo ciclo, mas aí já veio essa oportunidade, né, de eu poder passar essa paraxá. Maravilha. Então vamos seguir, que a hora não nos espera. Vamos para a leitura do hebraico. Peço que os irmãos me desculpem, né, algum erro de leitura. Ok? Vamos lá então. Vahiu Hayei Sarah Mea Shana Ve'ezrim Shana Ve'sheva Shani Shenei Hayei Sarah. E foram vivido por Sara. Engraçado como traz aqui o hebraico, né? Meia, 100, Xaná, 100 anos, Vezri, 20 anos, Vesheva, e 7, Shani, Shenei. 127 anos foi os dias de Sara. Engraçado, né? 127 anos viveu Sara. Viveu bastante. 127 anos. Que maravilha.
Então vemos aqui, irmãos, e foram vividos por Sara 127 anos e morreu. Você já se colocou no lugar de Abraão? Que tristeza, que angústia, que dor no coração. Não é brincadeira não, mas é a vida. Vamos seguindo. Vamos para o verso 2. Vatamat, Sará, Bequiriat, Arba, Rib, Hevron, Beeretes, Kenaã, Vaiavô, Abraham, Lispod, Lessará, Berrotá, Leberrotá. E morreu Sara em Kiriat Arba. Ela é Hevron, na terra de Canaã. E entrou Abraham para lamentar por Sara e para pranteá-la. Dizem os sábios que quando aparece essa letrinha menor, essa palavra aqui, chorar, né? Chorar ou prantear, que isso é normal a gente chorar quando perdemos algum ente querido. Mas diz, sabe que esse choro não seja um choro, não seja um choro que nos possamos diminuir e deixar de ir à frente cadima. Não, nós temos que levar a vida, nós temos que pelejar, viver um dia após o outro. A tristeza ela passa. Mas é natural o ser humano, filho de Adão, padecer, chorar, lamentar com as suas perdas. É isso? Vamos para o verso 3. Vaiacã Abraham, Meal, Penei, Metô, vai da B. El Penei Reit Lemó. E levantou Abraham de sobre as faces de seu morto e falou aos filhos de Reit, dizendo: então, vemos que aqui, naquele momento de angústia de Abraham, ele tinha que sair para preparar o sepultamento de Sara. Então ele, como diz aqui, Vaiacã, e levantou Abraham. Vaiacã, e levantou Abraham e foi tomar providências para o sepultamento de Sara. Verso 4. Ger, Vetoshav, Anohi, Imahem, Tenoli, Ahuzati, Kever, Imahem, Vekeverá, Miti, Merfanav. Estrangeiro e habitante eu sou convosco. Abraham dizendo aos filhos de Reit: dai-me posse de cova convosco e sepultarei meu morto de minha presença. Então, Abraham, ele criou coragem, se levantou, seu coração partido,
Eu não quero me colocar no lugar de Abraão, porque, olha, deve ter sido muito dolorido. Bendito seja o nome de Adonai, que vive e que reina. Mas é algo natural na vida do filho de Ada. Vamos ver o que vai acontecer aqui com a peleja de Abraão. Vaianu benei Heti et Abraham lemou lo. E responderam os filhos de Heti a Abraão, dizendo para ele: Shema enu Adoni Nisi Elohim Ata Betorrenu Bemivirha Kevarenu Kevo Eti Meterra Ishi Mimeno Eti Kivero Lo Irle Mimerra Mikvo Meterra. Ouça-nos, meu Senhor, príncipe de Elohim, tu és no nosso meio. Na escolha de nossos sepulcros, sepulta o teu morto. Homem de nós, o seu sepulcro. Não impedirá de tu sepultar teu morto. Então aqui começou aqui a peleja de Abraão em busca do local para sepultar a sua esposa. Vamos para o verso 7. Vaikan Avraham Vaestahu Leã Haaretz Libnei Heti. E levantou-se Avraham e prostrou-se ao povo da terra, às filhas de Heti. Esse prostrou-se, eu quero falar para o irmão, não é um sinal de adoração. Muitos pensam que quando se prostra a alguém, você está adorando. Não é nada disso. Apenas é um sinal de respeito, e Abraão estava ali na sua condição de guer, estrangeiro na terra de Canaã, e ele, com certeza, com a sua educação, ele quis honrar ali aqueles homens que estavam nos portões da cidade. Vamos seguindo. Verso 8. Pai da B, Itã, Lemô, In, Iesh, Eite, Nafesherem, Lequevô, Eite, Meti, Melfanai, Shemauni, Ufigeu, Li, Beofron, Ben Sorra. E falou a eles, dizendo: se existe em vossa alma para sepultar a meu morto na minha presença, escutai-me e implorarei em Efron, filho de Sorra. Vertem-lhe eite mearat Ramarpelá, Asher lo
Asher Bitse Sadehu Beresef Male Itene Na Li Betohahem La Ahuzat Kavet. E concederam para mim a caverna, a Macpelá, que está para ele, que está no final de seu campo, no dinheiro completo, dará para mim no vosso meio, para tomar por sepultura. Então veja aqui que Abraão, ele queria a cova de Macpelá. Daquela cidade, para que pudesse sepultar a Sara. Vamos para o verso 10. Vefron e Shev Betor Benei Reite Vaiaan Efron Hahiti Eite Abraham Beasnei Benei Reite Lehol Banei Sha'a Iro Lemor. E Efron habitava no meio dos filhos. E Efron habitava no meio dos filhos de Reite. E respondeu Efron o Hiti a Abraham, aos ouvidos dos filhos de Reite, a todos que estavam de sua cidade, dizendo: Lo Adoni Shemaeni Hasade Natati La Vehamara Asher Bo Leha Netatia Leinei Benei Ami Netatia La Kevod Meterra. Não, meu Senhor, escute. Veja que aqui os filhos de Reite vai responder. Não, meu Senhor, escuta-me, o campo dou para ti, e a caverna que está nele é para ti. Dou ela aos olhos dos filhos de meu povo. Dou ele para tu sepultar teu morto. Veja que Efron, melhor dizendo, Efron, ele diante dos filhos de Reite, como serviu de testemunhas, né, que ele estava, né, dando ali, né, falando que Abraão podia sim sepultar Sara naquele lugar. Mas vamos ver o desenrolar. Vamos para o verso 12. Vastahu Abraham Lifnei An Haaretz. E prostrou-se Abraão à frente do povo da terra. Então Abraão mais uma vez mostrou respeito por cada um ali, por cada um. Deixa eu aqui conectar o cabo do carregador que está pedindo. Só um momento.
Desculpa aí que deu um barulhinho, eu acabei não fechando o microfone. Deu um barulhinho aí, desculpa aí. E prostrou-se, né, como disse, e Abraão prostrou-se novamente à frente do povo da terra de Canaã, mostrando respeito, porque na verdade ele queria adquirir aquele campo Macpelá para sepultar a Sara. Vamos para o verso 13. Vai da B.L. Efron Beasnei An Haart Lemor In Atalu Shemaini Natati Kesef Hassade Ka Mimeno Veis que verá Eite Meti chamar. E falou para Efron nos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu, quem dera, escutar-me, darei dinheiro do campo, pega de mim e sepultarei a meu morto ali. Veja que Abraão continua pelejando em busca de adquirir uma sepultura, mas ele não queria colocar ali em qualquer lugar, porque veja que os filhos de Het já falou, né? O próprio Efron falou que ele podia sim colocar, sepultar a Sara ali, mas na verdade Abraão, sabemos que ele estava querendo adquirir um local próprio. Vamos seguindo. Vamos para o 14. Vaiaã, Efron, Eite, Abraão, Lemolô. E respondeu Efron a Abraão, dizendo para ele: Adoni, Shemaeni, Eritis, Arba, Meot, Shekel, Kesef, Beni, Uveneha, Ma, Riv, Veete, Meterra, Kevor. Meu Senhor, escuta-me, terra. Veja que aqui Efron ele continua. Efron ele na verdade Efron ele falando que sim, que podia, mas aquele sim não afirmativo, né? Então aqui ele resolveu, né? De tanto Abraão insistir com eles, que na verdade o Abraão queria sim era adquirir um local próprio para sepultar a Sara. Shekel, né, é dia, né, irmão? Shekel quer dizer dinheiro. Meu Senhor, escute-me, terra de 400 shekel de prata entre mim e entre ti. O que é isso? Que ele quer dizer, o que é isso, né, entre nós? 400 shekel, não é nada, porque eles eram ricos. E a teu morto sepulta. Então ele ali com a cara de pau ele deu ali o preço do campo Macpelá, 400 shekelim, muito dinheiro naquela época. Dinheiro moeda do dia. Falou, cheio. Vamos ver então. Vamos ver que o negócio aqui está ficando bom agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para o verso 16.
Vaishma Avraham ele Efron Vaishkol Avraham le Efron et Haksef Asher Tibe Beasnei Benei Heit Arba Meot Shekel Kesef Over Lassorre. E ouviu Avraham a Efron. E ouviu Avraham a Efron. Uma palavra que ele já queria, que ele já tivesse falado a ele bem antes, para que ele já pudesse resolver toda aquela situação. E ouviu Avraham a Efron. Quer dizer, Avraham entendeu que o Efron estava dando ali o preço do campo de Macpelá. Pesou Avraham para Efron a prata, que falou aos ouvidos dos filhos de Heit, 400 shekel de prata, passado para o negócio. Então eles ali concluíram o negócio, fecharam o negócio. Maravilha, né? Imagine que o coração de Avraham estava mais calmo, porque a partir do momento que ele viu que o homem lá deu preço, ele já, com certeza, ele já se sentiu mais tranquilo. Vamos ver então, vamos ver que está para se concluir um negócio grandioso, um negócio glorioso para o povo de Israel. Vamos ver, vamos lá, vamos seguindo. Vayakan Sede Efron Asher Ba'ar Bamapelá Asher Lifnei Mamere Hasade Vehamara Asher Bo Vehol Haetz Asher Basade Asher Behol Gevulô Saviv. E levantou o campo de Efron, que está em Macpela, que está para a frente de Mamre, o campo e a caverna que está nele, e toda a árvore que está no campo, que está em toda a sua fronteira ao redor. Então veja que esse Macpelá, esse campo de Macpelá era enorme, era grande, era bem grande, não era uma coisa pequena não, era grande. Vamos ver então vamos para o verso seguinte. Le Avraham lemkená leinei benei heit behol baei Shah Iro. Para Avraham, por aquisição aos olhos dos filhos de Heit, a todos que estavam nos portões da sua cidade. Então veja que ali diante daquele povo da cidade de Canaã, os filhos de Heit, que faziam parte do conselho, que ficavam ali nos portões da cidade. Veja que Avraham, com certeza, ele já se alegrou por aquela aquisição, aquilo que ele no fundo queria adquirir. Vamos seguindo. Ve'hare Rein Kavá Avraham et Sará Isto El Mearat Sede
Hamarpelá, al penei Manre, Hip, Hebron, Beerites Kenan. E após então, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpelá, diante do Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Vamos seguindo aqui. Vaikan Hassadeh Vehameará Asher Bo Le Abraham Lahuzat Kave Meet Benei Heit. E levantou o campo e a caverna, que nele está, para Abraão, por propriedade de sepultura dos filhos de Hete. Então Abraão conseguiu levantar então este campo, né? E veja que vamos seguir mais um verso aí ou dois, que vamos ver que vai ter algo muito interessante. Ve Abraham Zaken Bayami vai Adonai Berá et Abraham Bacol. E Abraham era idoso, entrado nos dias, e Adonai abençoou Abraham em tudo. Abraham, como todos sabem, né, que Abraham já era bem idoso, Zaquém era muito idoso já, mas ele era um homem bem disposto, vamos dizer assim. Vamos ver então. Vaiome Abraham, ele avedou Zecan beitou Hamoshel Behol Asher Lo Shina Sina Yaderra Tahati Yaderri Yarehi Yerehi. E disse Abraham a seu servo idoso em sua casa, o governante de tudo que estava para ele: coloca, por favor, a tua mão debaixo de minha coxa. Lembrando os irmãos, eu até pensei que tivesse algum verso que ia dar uma outra afirmação. Nós vemos que quando Abraham ele conseguiu então adquirir aquele campo Macpelá, para ali fazer o sepultamento de Sara, ele adquiriu ali algo muito interessante, muito importante. Adquiriu a primeira escritura na terra de Canaã, porque ali estava registrado no seu nome. Então se cumprindo, começando a se cumprir algo glorioso, porque o Eterno tinha dito, né, desde Noa, né, ele fez menção, e nós vemos que Abraão aqui, ele começou então, passou a ter ali porque eles era tido como estrangeiro, mas ele ali já começou a primeira escritura registrada vamos dizer, em cartório, né? Porque aqui os filhos de Hete estavam ali, era como fosse pessoas, era como se fosse algo
eles fizeram ali aquele negócio e ali foi fechado e ninguém podia desmanchar. Ali então fechou. Veja que os filhos de Rede estavam ali para testemunhar aquela compra, aquilo que Abraão adquiriu para então sepultar a Sara. Vamos seguindo então. Acho que os irmãos entenderam que Abraão deu um passo muito importante, adquirindo então essa escritura assinada para o povo de Israel. E sabemos que no fim de tudo se cumpriu tudo aquilo que o Eterno falou a Abraão, para o Hashem, grandioso és tu, Adonai, tu fala e tu cumpre, que maravilha. Vamos seguindo então, que as horas não espera. O ponteirinho continua. Vamos lá então. Viash Beha, Viash Biaha, Badonai Elohei Hashamai Velohei Haaretz Asher Lo Tika Isa Livnei Mibenot Hakinani Asher Anohi Yoshev Pikebo. Jura tu em Adonai, Elohim dos céus e Elohim da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas do Kenaani, que eu habito no meio dela. Então veja que Adonai, ou melhor, Abraão chamou seu servo, o mais velho, o Zaquém, o mais velho de todos os servos dele, e fez que o seu servo jurasse pelaquilo que Abraão ia pedir para ele. Vamos seguir então, vamos ver o que na verdade ele vai falar. Que ele atsi ve ele moladeti melé, ou melhor, tele vela carta a Isha Levnei Litzhak, pois a minha terra e para onde nasci irás, e tomarás uma mulher para meu filho, para Isaac. Então vemos aqui que Abraão queria que seu servo fosse a terra que ele nasceu, para de lá trazer uma mulher para Isaac. Vamos lá então. Vayomer Elaiv Haevet Ulai Lo Tove Haisha Lalehet Aharai Eri Haaretis Hazot Rehashev Ashiv Et Beneha Eli Haaretis Asher Yatsata Misham. E disse para ele o servo: talvez não queira a mulher por vir atrás de mim a esta terra,
restitua de volta a teu filho a terra da que saíste de lá. Vaiomer Elaiv Abraham Ishameh Leha Pe Tashiv et Benei Shamá. E disse a ele Abraham: guarda-te para que não retorne o meu filho para lá. Veja que Abraham estava muito preocupado em relação à mulher que tinha que dar a seu filho. Adonai Elohei Hashamai Asher Lekahani Mibeit Avi Umeretz Moladeti Vasher Dibeli Vasher Nishbali Lemor Lizareaha Aten et Haaretz Hazot Hu Isla Malahu Lefaneha Velakata Isha Libni Misham. Adonai Elohim dos céus, que tomou-me da casa de meu pai e da terra de meu nascimento, e que falou para mim e que jurou para mim, dizendo: para a tua semente concedo esta terra. Ele enviará seu mensageiro à tua frente, e tomarás uma mulher para meu filho dali. Então veja que a fé de Abraão era grandiosa, né? Ele tinha certeza no seu coração que o Eterno ia preparar tudo, como de fato preparou. Coisa fantástica, coisa fantástica. Vamos seguindo para o verso 8 do capítulo 24. Vein lo tover haisha lalehet ahareha venikita mishbuati zot Irak et beni lo tashev chamar. E se não desejar a mulher por vir atrás de ti, limpo és deste meu juramento. Somente a meu filho não retorne para lá. Então a preocupação de Abraão era que Isaac não fosse de forma alguma para lá, mas que o seu servo trouxesse de qualquer forma a mulher dos seus sonhos. Vamos ver então, verso 9. Vai assim Haevet et Yador Tahat Irer Abraham Adonai vai chavá-lo ali Hadavá Hazé, e colocou o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraham, seu senhor, e jurou a ele
sobre aquela palavra. Então, aqui nós vemos que Abraão fez com que o seu servo colocasse a mão em sua coxa em juramento para que ele pudesse fazer exatamente como Abraão queria e colocar a mão sobre a coxa. O que significa isso, né? Muitas pessoas sabem, mas algumas pessoas talvez caiu de paraquedas aí não saiba, né? Mas na coxa é exatamente aonde foi feito ali a circuncisão, né? Era uma coisa sagrada e ele jurava por aquilo. Então, por isso que Abraão falou para que ele colocasse a mão na sua coxa, que vamos dizer que era sobre a sua circuncisão, para que ele realmente cumprisse aquela palavra. E o servo de Abraão era um senhor também, a gente vai ver mais para frente, que é um homem também muito sábio. Muito sábio. Vamos ver, mais para frente a gente vai ver isso. E vamos lá então. Davá, irmão, aqui está a palavra davá, que é palavras, né? Coisa, assunto, falar. Davá, palavra. Vamos seguindo. Vamos para o verso 10. Vai cá, Haevet, Asará, Gemalim, Migmalei, Adonai, vai ler, Vihol, Tov, Adonai, Beador, vai can, vai ele, ele, Aram, Naharaim, ele, Ir, Nahó. E pegou o servo 10 camelos de seu senhor e foi, e todo o bem de seu senhor na sua mão, levantou-se e foi para Aram Naharaim, a cidade de Nahor. Vamos lá. Vai haver Hagemalim, Mihutz, Lair, Eli, Be'er, Ramaim, Leete, Erev, Leete, Sete, Rasho Avot, e ajoelhou os camelos fora da cidade e ao poço das águas, ao tempo do crepúsculo, do Erev, do anoitecer, ao tempo de sair as que tiram água. Vamos lá. Vaiomar Adonai Elohei Adoni Avraham Hakere na Lefanei Hayom Vaase Resede in Adoni Avraham. E disse Adonai Elohim, e disse Adonai Elohim de meu Senhor Avraham. Olha o servo aqui de Avraham fazendo uma tefilá ao Eterno. Olha que coisa fantástica, eu acho muito interessante. E disse Adonai, e disse o servo, Adonai
Elohim de meu senhor Abraão, suceda, rogo, a minha presença hoje. Rogo a minha presença, que o Eterno se fizesse presente naquela hora, e faça graça com meu senhor Abraão. E ele não falou, faça graça para mim, mas faça, né, graça ao teu servo Abraão. Que respeito aquele servo tinha por Abraão. Fantástico, grandioso. Acho que é raro isso aí, hein? Vamos seguindo. Rine Anohi Netzav Ali Ein Hamaim Uvenot Anshei Hai Yotseot Nishove Maim. Eis que eu estou em pé sobre a fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saiam para tirar água. Verraiá Hanaará Asher Omar Elea Hati na Kider Vester Veamra Sheter Vegan Gemaleha Ashke Otan Rohata Lea Videha Leitzhak Uvá Ida Ki Acita Resede in Adoni. Será a jovem que disser a ela, inclina, rogo, teu cântaro e beberei, e disser beba, e também os teus camelos bebam. Ela digna a teu servo, a Isaac. Nela saberei que fazes graça com meu Senhor. Olha, mais uma vez ele falou aqui, com meu Senhor. Qual era o Senhor dele? Abraão. Ele poderia falar, né? Olha, e citar ele, porque ele orou, ele fez aquela tefilá pedindo que ele fosse bem sucedido, né? E assim, veja que aqui já aparece aqui que Abraão, que o céu de Abraão, ele já sentiu que algo vai dar tudo certo. Vamos seguir então. Vamos lá. Vayehihu terem kilá ledabe verine rivika yotsete axé iulidá libetuel ben milka Eshete, Nahor, Ahi, Avraham, Verradá, Ali, Shirma. E foi antes dele finalizar pela palavra, e eis que Ríbica saía, que foi gerada por Betuel, filho
de Milca, a mulher de Nahor, irmão de Abraão, e seu cântaro sob seus ombros. Fantástico isso aqui. Eu acho muito interessante como que as coisas, quando a gente coloca o Eterno à frente, o Eterno, ele faz com que tudo dê certo. Assim é na nossa vida hoje, irmãos. A gente, por mais pecadores que somos, a gente tem que sempre agradecer ao Eterno. Primeiro, nós sendo pecador, ele nos deu a condição de nós nos ser uma pessoa melhor. Ele nos condiciona ao arrependimento. Se nós nos arrependermos, a gente passa a ter a brahá do Eterno na nossa vida. Passamos a ter a bênção do Eterno na nossa vida a partir do momento em que nós demos ouvido, atencionamos a sua palavra. Como é grandioso saber que eu mesmo falo por mim, quando não conhecia as instruções do Eterno, a minha cabeça era cheia de dúvidas, cheia de coisas que não eram boas. E a partir do momento em que a gente começa a ler as Escrituras Sagradas, a palavra do Eterno, a qual ele deixou aos filhos de Ada, que a partir do momento em que nós passamos a conhecer esta palavra, conhecer essas instruções, e a partir do momento em que nós colocarmos as instruções do Eterno dentro do nosso coração, o Eterno, ele é fiel em tudo que faz, e ele é fiel para com aquele que procura fazer a vontade do Eterno. Eu acho fantástico. Veja a maneira, Abraão é um grande exemplo para nós. Abraão foi um homem íntegro e que recebeu o chamado do Eterno. Para ir, sem saber aonde, e ele acabou indo e acabou se dando bem, porque ele confiou, ele acreditou, ele obedeceu a voz do Eterno. E é importante que nós possamos colocar sempre em evidência a palavra do Eterno na nossa vida. É fantástico, é grandioso. Veja que aqui tudo começa a dar certo. A oração, o pedido do servo de Abraão. Ele pediu para o Eterno, e nós vemos aqui no desenrolar que tudo vai estar se caminhando para um final, para um miquetes, um fim feliz, um fim maravilhoso. Vamos seguir? Acabou, meus irmãos. Vemos aqui, irmãos, chegamos aqui ao fim do nosso estudo desta noite. Espero que os irmãos tenham gostado. Estou trazendo de uma maneira bem natural. Muito legal estar com vocês aqui. Você está aí do outro lado,
que a sua cabeça, o seu coração, a sua mente esteja ligado ao Eterno, o Criador de tudo. Vamos confiar assim, como o servo de Abraão confiou ao Eterno. Se você for meditar direito, você vai ver que o Eterno, ele atentou o pedido, a tefilá do servo de Abraão. E amanhã nós vai dar sequência, a gente vai ver que coisa fantástica, coisa maravilhosa. Então, irmãos, neste momento eu vou convidar o nosso irmão, o nosso querido, como diz o Moré Felipe, o nosso garganta de ouro, de aço, garganta de ouro, garganta de aço, uma voz que só ele tem. Eu vou convidar agora o Yosef Torre para trazer a Birkat Kohani e nós já voltamos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e vos conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o teu ungido. Para o Hashem, agradeço a ti, Adonai, por mais essa realização. Bendito seja o teu glorioso nome, Adonai. Então, irmãos, um abraço a todos e amanhã nós retomaremos a sequência desta Parashá Hayei Sará. Foi muito bom estar com vocês, que os irmãos possam ter uma noite abençoada e que, se o Eterno permitir, nos encontraremos logo mais. Ok? Até amanhã. Vamos ouvir aqui uma música com o irmão Raimson.
que haya tao alafi que haya tao alafi que haya tao alafi que nafshi taro elecha Elokim que nafshi taro elecha